Tá? Hoje a ideia é trazer um tema que já é meio consolidado no mercado, né, de energia, principalmente na parte de energia centralizada, que são, né, os certificados de energia renovável. Mas até para quem não conhece o Totum, nós somos uma certificadora. Nós atuamos aí no mercado desde certificação de ISO 9001 até verificação de inventário de gás de efeito estufa, com empresas aí de todos os setores, desde óleo e gás até energia renovável mesmo. Bom, a gente entrou, né, na verdade, nesse mercado muito por conta desses dois fundadores do programa, né? Então, em 2012, nós fomos contratados pela Abeólica e pela Bragel para desenvolver um programa que fomentasse, né, que desenvolvesse mais, né, o mercado de renováveis aqui no Brasil. Bom, a gente, né, foi estudar o que já existia, né, nos mercados internacionais e nos deparamos na época com dois programas mais específicos, né? Um programa chamado REC, né, que é os Renewable Energy Certificates, que são os certificados hoje operados no mercado norte-americano e no Canadá, o programa de garantias de origem do mercado europeu. Né? Então, basicamente, esses programas seriam, né, resumindo aqui muito, né, mas para cada 1 megawatt-hora de energia produzida a partir de uma fonte renovável, você poderia, né, você pode emitir um certificado e transacionar isso no mercado paralelo, né, ao que acontece no mercado de energia. E esses certificados, lá naquela época já, eles eram usados principalmente por empresas, né, que estavam numa fase de transição energética e empresas que queriam reportar o consumo ali de energia renovável de forma assegurada e seguindo, né, as melhores práticas globais. Então, junto da Bragel Eólica, a gente lançou um programa, né, oficialmente aqui em final de 2012, começo de 2013. O programa ele era 100% nacional. Tá? Em 2016, o programa foi acreditado também por uma organização chamada IREC Foundation, tá? Que acreditou no nosso programa, né? Reconheceu ele como um programa confiável, um programa seguro, que seguia as melhores práticas globais. E ao longo do tempo, claro, a gente foi ganhando, né, apoiadores aí do setor de energia elétrica, então própria, né, a Bracel, o pessoal da CCE, entre outras entidades, tanto, né, de geradores aí mais conhecidos, como, né, biogás e biogás a partir de resíduo também, tá? Então, como eu comentei com vocês, né, aqui é uma fotinha só para ilustrar, né, o programa de certificado, né, no Brasil ele é um pouco mais recente, mas se a gente olha para o mercado internacional, ele já vem sendo utilizado. Aqui nessa foto, né, um certificado emitido que hoje está no escritório em Amsterdã, do IREC Standard, que é um certificado emitido em 1998, onde deu garantia de origem para 10 mil kWh de energia. Né? Então a gente vê que é um programa que já vem sendo utilizado ao longo, né, de 98, aqui no caso, né, no Brasil desde 2016, e ele vem se consolidando cada vez mais. Tá? Até porque a gente sabe que aqui no Brasil, especialmente, né, grande parte das energias renováveis não podem mais emitir crédito de carbono, né, ficaram vetadas ali de fazer projetos de carbono. Então, o certificado ele veio para, né, agregar um pouco mais de valor aí dentro do projeto, agregar uma receita adicional, muitas vezes, para esse tipo de iniciativa. E no Brasil, esse foi o primeiro certificado transacionado ainda antes, né, da acreditação internacional, um certificado emitido para, né, a extinta agência do Citibank, que hoje virou a agência do Itaú Personalité, ali na Faria Lima. Então, lá em 2013, nós fizemos essa primeira, né, emissão de uma PCH do grupo da CPFL, se eu não me engano, na época, o PCH Ninho da Águia, e foi o primeiro certificado efetivamente, né, emitido e transacionado aqui no Brasil, né, que tinha o foco desse cliente, especialmente a certificação LEED, que é uma certificação, né, de prédios aí, de construções sustentáveis, onde eles conseguiram, né, atingir, por meio do certificado, o objetivo final deles, que era dar a garantia de origem da energia consumida pela agência ao longo daquele ano. Tá? E falando em números, né, então, comentei aí com vocês, né, o programa ele veio, né, de forma nacional até 2016, então vocês veem que aí que o volume, né, era, não sei se dá para ver muito bem, vou vir mais para cá, mas era um volume muito baixo de 2014 a 2016, tá? Tudo isso aqui, né, lógico, em megawatt-hora. E aí, a partir de 2016, nós tivemos aí um crescimento, né, que veio se consolidando ao longo dos anos.
Ano passado, nós fechamos o ano, né, com 21 milhões de certificados emitidos e transacionados aqui no Brasil. Então, um número muito expressivo. Tá? Hoje, o Brasil ele é o país que mais emite certificados no padrão, né, I-REC, Compliance, aqui no mundo. Tá? A gente ultrapassou a China no comecinho desse ano. Espero que continue assim, mas né, a China tem um potencial também muito grande de emissão. Mas então foram 21 milhões de megawatt-hora que tiveram a sua origem, né, certificada e foram utilizados por clientes que quiseram aí, né, reportar o consumo de energia renovável atendendo a alguns estándares internacionais. Clientes esses como, né, o pessoal da Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Banco Itaú, grande parte, né, da indústria brasileira hoje faz a utilização desse certificado para garantir a origem e aí sim reportar, né, emissões muitas vezes zero nos seus inventários corporativos. Tá aqui separado por por tipo de fonte, né? Então o Brasil ele tem, né, o potencial hidrelétrico muito maior, né, do que as demais quando a gente compara ali né, na ponta do lápis. Porém, se a gente observar, né, a energia eólica ela está muito pau a pau ali com a hidrelétrica, né? Por que isso? Porque muitas vezes o consumidor, por mais que ele esteja no Mercado Livre, por mais que ele está ali consumindo, quando ele faz a demanda pelo certificado, ele especifica qual a fonte que ele quer. Então, às vezes existe aqui, né, uma preferência por fontes eólicas, por exemplo. Né? Então, por mais que a gente tenha um potencial hídrico muito maior, a eólica ainda se destaca. Na sequência, né, biomassa e solar. A solar ela continua ainda um número um pouco baixo, perto do potencial de geração, né, que nós temos no Brasil, muito por conta de que, né, o programa ele conta com a certificação de algumas usinas, né, então ele vai evoluindo ao longo do tempo. A Solaris ainda é um número, né, relativamente baixo se comparado com as demais, e a gente tem agora, né, um crescimento muito maior de solar, então esse número deve crescer, passando a biomassa provavelmente esse ano e chegando perto da metade aí do que a gente emite hoje de energia eólica. Tá? Então, importante ter em mente, né, que qualquer tipo de fonte, desde que gere energia a partir de fonte renovável, ela pode certificar, ela pode emitir certificado, você consegue agregar, né, valor aí dentro desse projeto já em desenvolvimento. Número de usinas, então, né, novamente ali até 2016, esse gráfico tem um pequeno erro, está 16 duplicado ali, mas né, até 2016 nós tínhamos basicamente 18 usinas, com a entrada, né, com o compliance do I-REC Standard aqui para o mercado brasileiro, esse número cresceu muito, muito por conta de empresas multinacionais já adquirirem a I-REC fora do Brasil, e aí olharem para o mercado brasileiro e observarem como uma oportunidade de redução de emissão. Né? Então, olhando para metas de net zero, de carbono neutro, o certificado ele se encaixa como uma luva. Então, em 2016 para frente, a gente teve realmente um crescimento exponencial aí no número de usinas certificadas. Esse ano a gente já está em torno de 550 usinas, tá? Então, desde geração distribuída até Belo Monte, hoje está certificada com a gente. Tá? Então, isso é um número bem significativo, né? A gente tem um potencial de geração de certificado bem grande. As empresas, né, que hoje já fazem parte aqui do programa, então que já negociam certificados ou que já estão, né, emitindo os seus certificados, acho que praticamente todos os loginhos aqui, né, vocês devem já conhecer ou reconhecer dessa imagem. Então o programa, né, hoje, como eu falei, né, ele já é um programa bem consolidado, ainda tem aí, né, muito, acho, mercado para crescer, principalmente com a abertura de mercado que vem aí para o próximo ano. Tá? Porque hoje, principalmente, os principais players que adquirem esse certificado são players que estão no Mercado Livre. Tá? Então, são players que já estão ali com o seu contrato no Mercado Livre e que, junto desse contrato, ou aditivam ou fazem um contrato adicional do certificado. Tá? Então, a tendência é, com a abertura de mercado, o número de empresas também aumentem e o número de certificados sejam cada vez maiores, né? O número de transações. Tá? Tentarei ser mais rápido aqui, que eu estou vendo que o nosso tempo está curto. Mas mais um comparativo, né? Então, o programa I-REC, né, que é um programa que hoje o pessoal fica em Amsterdã, mas ele atende aí a 54 países, tá, ativos no programa. Então, qualquer um desses países, né, que o pessoal estiver operando, eles vão provavelmente conhecer o I-REC, vão fazer a aquisição, vão já saber como funciona a estrutura, tá, do programa, que a estrutura lá é a mesma para todos os países onde eles operam. E foram emitidos ali em 2022 198 terawatts de energia, tá? Considerando a nível global aí,
né? Então, é o programa hoje, né, o mais consolidado no mercado de atributos de energia renovável. Então, aqui, os números, né, do mercado norte-americano e mercado europeu. Tá? Então, aqui é um mercado europeu. É importante que, no Brasil, 100% do nosso mercado ele é voluntário. Tá? Então, não tem nenhuma regulação, nada que obrigue a empresa em si a fazer aquisição de certificados. Porém, em mercados mais maduros, como o mercado europeu e o mercado norte-americano, existe sim, né, um mercado já regulado, onde as empresas têm que aí, são obrigadas, né, a fazer aquisição de acordo com metas especificadas internamente. Tá? Então, como comentei lá no começo, a motivação principal das empresas adquirirem certificados hoje são o programa do GHG Protocol, não sei se vocês conhecem, mas resumindo muito aqui, é o principal programa utilizado pelas empresas para fazerem as suas medições de gás de efeito estufa liberadas no seu processo de produção, no consumo de energia elétrica ou, né, relacionado à sua cadeia produtiva. Tá? Então esse programa ele alavanca muito e ele aceita o certificado, tá, de energia renovável como um atributo crível para você poder reportar o consumo de energia renovável. Então, um contrato puramente do Mercado Livre não é aceito, tá, hoje no Brasil. Então, você tem que ter um certificado junto para dar essa chancela e poder reportar da forma correta. Na sequência, o RE100, que é um programa de empresas compromissadas em serem 100% renováveis. Normalmente aqui grandes consumidores, tá, de energia, não qualquer consumidor. Além da certificação LEED, que foi o motivador aí da primeira venda de certificados no Brasil, e a questão da pegada de carbono da própria empresa. Então a empresa, né, quando ela está ali compromissada, ela quer reduzir, ela quer reportar, ela normalmente faz o seu levantamento, faz o seu inventário e na sequência vai fazendo aquisição de, né, atributos, certificados, créditos de carbono para poder fazer o reporte da maneira mais correta possível. Tá? Muito rapidamente, né? O que vem por aqui são realmente empresas aí compromissadas em atenderem, muitas vezes clientes, com um objetivo único específico de produzir produtos, né, de baixo carbono. Tá? Então, aqui no caso, isso é uma imagem de uma indústria de alumínio, que produz alumínio a partir de uma energia renovável e vende isso para uma montadora alemã, que tem um compromisso de comprar desse fornecedor específico, porque a carga de CO2 ela é reduzida. Tá? E você produzindo a partir de fonte renovável, tendo a certificação atrelada, você consegue chancelar de forma mais fácil. E, como eu comentei, né, hoje o programa ele é compliance com um esquema internacional de certificação. Tá? E dentro do guarda-chuva deles, né, o foco não é só mais energia elétrica, né, que é o I-REC-E lá em cima, né, de energia elétrica, mas sim correr por várias outras cadeias, né, correlacionadas. Então, coloco aqui o hidrogênio, né, como já citado, o Brasil tende a ser um grande produtor de hidrogênio verde. Tá? E para você poder garantir isso, exportar esse hidrogênio ou utilizar internamente, uma certificação se faz necessária. Hoje a CCE vem trabalhando já, né, numa certificação, mas a gente imagina que isso vai se combinar com o programa de certificação de energia elétrica, além de programa de biogás e biometano, que já está em desenvolvimento, entre outros aqui, né, que eu não vou entrar em questão. Então, o importante aqui, né, que eu chamo a atenção é que a questão dos atributos, dos ativos ambientais, é uma tendência global. Tá? Então, quanto mais, né, os programas vão se desenvolvendo, quanto mais transparência, quanto mais informação o mercado demandar, mais você vai ter certificações relacionadas a esses insumos, né, vamos dizer assim. Tá? E no Brasil, além da certificação da energia renovável em si, a gente também tem uma certificação voltada para a sustentabilidade. Tá? Não vou entrar aqui muito em detalhe por causa do tempo, mas qualquer dúvida vocês podem nos procurar, a gente, né, detalha um pouco mais, a gente entra mais a fundo e explica como é que funciona essa prática, tá, aqui no Brasil. Porém, né, como tudo que envolve uma certificação adicional, né, com critérios mais rigorosos, na comparação de 500, né, 420 e poucas usinas aqui, nós temos apenas 36 nesse programa mais de sustentabilidade. Uma delas é um patrocinador aqui também do evento, né, o pessoal da Voltalia. Porém, nós temos outras empresas aí que vocês devem conhecer que já estão, né, com essa prática mais de agregar mais valor no seu processo, na sua produção de energia e na sua certificação em si. Tá? Bom, 14 minutos, passei um pouquinho aqui do tempo. Fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, enfim, podem nos contatar. A gente está aqui para apoiar, para ajudar. Eu espero, né, que o certificado venha agregar o processo de vocês. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.